Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mundo corporativo, o que eu vivi, o que eu já senti e o que eu vejo que muitas pessoas ainda sentem e às vezes têm medo de falar, porque é claro, né? Muitas vezes o seu chefe ou a empresa que você trabalha não dá abertura para você poder falar suas opiniões e isso vai frustrando você cada vez mais. Bom, eu já passei por isso. Hoje eu estou com a minha empresa, com o meu negócio e digo para vocês, a melhor decisão que eu já tomei. Bom, mas antes, não esquece de dar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal para eu poder continuar colocando conteúdos para vocês. Vamos lá assistir o vídeo de hoje? Bom, gente, há um tempo eu tinha a necessidade de falar com vocês sobre a minha vida como gestora, o que eu passei, o que eu já ouvi e o que eu via nas empresas que já trabalhei e que eu não gostava e que eu não concordava. E eu recebi um e-mail do LinkedIn a semana passada falando um pouquinho sobre gestão. Eles dão várias dicas, então para você que está iniciando na gestão, é muito importante você ler. Bom, eu vou começar falando como eu aprendi e como eu me descobri gestora, porque é o princípio de tudo e é a minha base para eu poder falar para vocês o que eu acho e o que eu entendo de gestão. Lembrando que é uma opinião minha, você pode discordar e não tem nenhum problema, mas é algo que eu tenho necessidade de falar e que às vezes a gente vai deixando para trás, achando que ninguém tem a necessidade de ouvir, mas o mundo corporativo como está hoje, às vezes é legal você ouvir de alguém que já passou por isso e para você ter forças para você continuar, tá? Porque nem tudo é flores. Tanto no mundo corporativo, onde você trabalha para uma outra pessoa, e tanto para um negócio próprio, onde você trabalha para si, tá? Sempre tem os dois lados da balança. Eu me descobri quando gestora, quando eu via os meus gestores fazendo algo que não me agradava ou fazendo algo aos meus amigos de trabalho, colegas de trabalho, que não me agradava. Um exemplo, tratando mal, não sabendo explicar as diretrizes da empresa. E isso me deixava um pouco angustiada. E eu tentava pensar de uma maneira como eu iria fazer para poder falar com aquela equipe, com aquelas pessoas, com aquelas vidas que estavam ali trabalhando de uma maneira mais leve, de uma maneira mais humana. Então eu acabei querendo ser gestora para poder falar de uma forma diferente com essas pessoas, para poder trazer humanidade para essa gestão que eu não sei o porquê as pessoas têm a necessidade de maltratar as outras, porque se acha superior. Então, assim, poxa, você também está trabalhando e você também cumpre ordens, é tudo uma escala. Então, assim, eu não conseguia entender por que alguns gestores sentiam a necessidade de mostrar que quem mandava na situação era ele. E aí acabava que os funcionários não tinham respeito e não seguia ele porque o achava uma pessoa de ideias inovadoras ou uma pessoa admirável. Seguia porque tinha medo, porque queria segurar o emprego. Então, eu tive alguns gestores autoritários, eu tive alguns chefes machistas e, gente, não é nada legal, né? Você, em pleno século XXI, ter que tratar sobre isso. Só que parece que isso está ficando cada vez mais forte, cada vez mais intenso. A gente está regredindo um pouco, né, nessa situação. Então, eu acabei tendo a oportunidade de virar subgerente e na subgerência eu já conseguia amenizar um pouco a situação. Eu era a porta-voz entre gerente e vendedores, né? E operadores de caixa, todos aqueles que estavam um pouquinho abaixo de mim. Porém, nunca deixando que isso afetasse a nossa relação. Eu não preciso maltratar ninguém para que eu possa mostrar para a pessoa que ela precisa fazer algo. Então, a minha linha de raciocínio era essa. E eu sempre tentava fazer
igual a todos. Se tivesse que limpar, se tivesse que varrer, se tivesse que, de repente, ir no caixa, passar uma venda, eu sempre me predisponha a atender, a sempre estar à disposição. Porque o gerente, ele é um apoio, ele é um suporte. E ele é uma mente pensante também. Porque muitas vezes, alguns vendedores são super ágeis, mas outros vendedores têm uma dificuldade e tudo bem, cada um tem ali o seu time, tem o seu tempo de aprendizado. E as pessoas com uma dificuldade maior, nós estamos lá para esse suporte, para ir, para ensinar, para aconselhar, para mostrar tanto profissionalmente, mas também pessoalmente. Dar dicas, falar um pouquinho sobre a vida da pessoa. Eu sempre quis conhecer a minha equipe profundamente. Como que eu vou ter um vínculo com uma equipe se eu não conheço a minha equipe? A gente precisa criar vínculos. A gente precisa saber quem são as pessoas, aonde elas moram, com quem elas convivem, o que elas precisam, necessitam. Como que eu vou dar um suporte raso? Eu não consigo. Gestão, para mim, é uma gestão profunda, onde eu sei a necessidade de cada um e eu posso trabalhar o psicológico e o profissional, instigando e puxando essa pessoa para ter ali um resultado satisfatório dentro da expectativa dela e da minha. Porque eu não posso ser egoísta a tal ponto de colocar tudo como a minha expectativa. Eu também tenho que entender a expectativa do outro. Então, hoje em dia, o que eu vejo é a falta de empatia nas pessoas. Eu comecei como operadora de caixa. Então, eu sabia quais eram as dificuldades de estar lá no caixa. Quais eram as dificuldades de estar no fechamento de caixa. É a angústia quando faltava um dinheiro, quando você passava uma venda errada. Muito ruim. Depois eu fui para vendas, então eu acabei sendo vendedora. Eu sabia a dificuldade de atender um cliente que não era tão educado, de oferecer algo e o cliente não aceitar de primeiro momento. A frustração de você ver outras pessoas vendendo e você não vendendo. Tudo isso abala um pouquinho o nosso dia a dia. Então, eu acabei pegando esse mix de aprendizado que eu tive quando eu estava na base para poder levar para minha gestão. Então, significa que eu entrei na gestão e eu simplesmente esqueci como era ser operadora de caixa, como era ser vendedora, esquecendo a dificuldade das duas funções. Isso é um exemplo porque era a minha realidade. E fazendo com que eles fizessem algo que eu não gostasse de fazer quando eu estava naquela posição. Olha que contraditório, eu não consigo entender. É óbvio que o gerente tem funções e é óbvio que o gerente precisa exemplificar coisas em que a empresa pede. Ele é o espelho da empresa, ele tem o nome da empresa a zelar. Mas o nome da empresa não vai deixar de ser zelado quando você destrata uma pessoa ou quando você pede algo que não é tão confortável para aquela pessoa, da mesma forma que não era para você. Da mesma forma que quando o seu chefe chegava e pedia para você, você ficava resmungando, você não acreditava que ele tinha tomado aquela atitude. Só que daí vai lá você, vira gestor e faz a mesma coisa. Então, assim, é algo que é indescritível. Então, eu tentava fazer e ponderar da melhor maneira possível. Às vezes eu conseguia, obviamente, às vezes eu não conseguia, porque eu não sou perfeita. Mas no meu pensamento, eu tinha em base que eu precisava fazer com que a minha equipe trabalhasse, fosse produtiva, mas de uma maneira saudável. E aos poucos eu fui conseguindo colocar em prática os meus pensamentos. Então depois eu virei gerente e eu conseguia transmitir para as pessoas o meu sentimento de produtividade e ao mesmo tempo dignidade e humanidade. Nunca precisei gritar com ninguém, nunca precisei ser mal educada. Quando eu precisava passar alguma diretriz da empresa na qual eu achava que não era certo, eu conversava seriamente com a minha equipe e também colocava a minha opinião. Gente, não concordo, mas a gente tem que fazer, a gente está na empresa, vamos ver se vai dar certo. De repente a gente não concorda porque a gente ainda não tentou,
Como que a gente vai fazer? O que você já... Eu sempre pedi a opinião da minha equipe. É muito ruim você ser obrigado a fazer as coisas sem entender o porquê. Muito gestor hoje pede para você fazer, ou assim, melhor dizendo, manda você fazer, e nem ao menos explica o porquê daquela ação. Então, assim, é algo que é inacreditável. Muitas pessoas crescem dentro de uma empresa, esquecem como eram tratados e fazem igual. Então, assim, é inadmissível, na minha opinião, você que reclamava, você que falava mal do seu gestor fazendo as mesmas coisas. Qual o sentido nisso? Então, eu comecei a estudar, fiz a minha faculdade de gestão, né? Gestão comercial, aonde eu estudei exatamente a teoria do que eu já fazia na prática. O engajamento com as pessoas, como fazer com que a sua equipe acredite no que você esteja falando. E era exatamente o que eu fazia e o que eu acreditava. Uma gestão humanizada foi o que eu sempre tentei levar. Muitas vezes não deu muito certo. Tem pessoas e pessoas, tem pessoas que a gente precisa ser mais firme, tem pessoas que a gente precisa falar de uma maneira diferente, e tem pessoas que você, numa conversa tão despojada, consegue passar todo o teu pensamento, tudo que você idealiza para uma equipe, e essa pessoa já pega, já capta e já faz tudo o que você precisa para a equipe poder engatilhar e poder ser aquela catraca ideal que vai funcionar a roda. Hoje eu vejo que existe muito egoísmo na gestão. E para mim, gestão, você precisa ter um coração muito grande, você precisa gostar de pessoas. E o gostar de pessoas não significa que você precisa gostar de mandar em pessoas. Significa que você precisa entender as pessoas, saber a necessidade das pessoas, ajudar as pessoas. Então, uma das coisas que eu acabei perdendo a vontade, ver pessoas sendo promovidas sem capacidade e vendo o RH, a empresa em si, não tendo um tato em saber que aquela pessoa não tem o tato para gestão, não gosta de ajudar pessoas, é egoísta, só olha para si, só olha para o seu umbigo. E, gente, na gestão de pessoas é muito difícil você trabalhar dessa forma. Muita gente coloca mais a gestão comercial. Você tem que exigir do outro o extremo dele. E às vezes o extremo dele é você sendo imparcial, dura, mostrando quem manda. Acho que dessa forma você vai transmitir frustração. Você vai colocar um sentimento dentro daquela pessoa, vai fazer ela sair de perto de você, que na primeira oportunidade de emprego que ela tiver, ela vai te abandonar. Então você vai ter um turnover muito alto e você acaba prejudicando a empresa. Turnover, gente, é a movimentação de pessoas em um tempo grande, pequeno, na sua equipe. Então, é quanto tempo você fica fixo com uma equipe. Você tem um turnover alto. Quando você tem um pouco tempo de pessoas, a mudança de equipe é muito grande. Ou você tem um turnover baixo, que é quando você consegue agregar as pessoas e as pessoas ficam na sua equipe por muito mais tempo. Graças a Deus, eu sempre tive um turnover muito baixo, eu sempre mantive a minha equipe da melhor maneira possível, e quando tinha uma mudança ou outra, não era meu pedido, era pedido de superiores, e também para promoções. Eu adorava promover as pessoas, eu adorava ver as pessoas conquistando o que eu também conquistei. E eu conversava muito com as meninas e meninos que eu ajudei a promover. E nem por isso me sentia melhor, porque estava promovendo outro. Eu me sentia feliz, eu me sentia realizada, porque a pessoa que lutou tanto, que também estava ali fazendo seu esforço maior para ser reconhecido, foi reconhecido e teve a sua promoção. Uma promoção dentro de uma empresa, gente, é algo muito satisfatório, é algo que mostra que tudo que você está fazendo é positivo. Ter um feedback positivo, ter uma promoção, é algo que te engaja a fazer muito mais e muito melhor. Então, as empresas também hoje, principalmente na escala de gestão, esquecem um pouquinho de elogiar.
esquecem um pouquinho de falar que você está no caminho certo, que precisa melhorar em algumas coisas, que precisa mudar em algumas coisas, mas que no geral está ok. E muitas vezes o gestor acaba ficando frustrado. Então o gestor acaba não vendo sentido para o que ele está fazendo. E isso acaba batendo também, tá? Porque a gente precisa animar todo mundo, a gente precisa falar com a equipe todos os dias, engajar todo mundo todos os dias, e muitas vezes nós não somos engajados da melhor maneira. Muitas vezes a gente ouve coisas que acaba machucando, e eu sempre blindei a minha equipe para esse tipo de situação. Eu sempre passei as coisas da maneira mais positiva possível e realista. Também não adianta você mentir para a tua equipe, não adianta você passar ali que não tem espinho, que são só flores, porque em algum momento a tua equipe vai ver que você está mentindo. Então, ser sincero também é um caminho onde mostra para as pessoas que trabalham com você que você é uma pessoa que entende e que não mais que isso, mas que você respeita a pessoa que está trabalhando com você. Porque você ser verdadeiro com a pessoa que trabalha com você é respeitar o outro. E como você vai querer ser respeitado como gestor se você não respeita a tua equipe? Gente, quantas e quantas reclamações eu já ouvi de gestor que nega uma folga num aniversário de um filho, numa situação qualquer, aonde aquela pessoa necessita de uma folga, fez tanto por você, já ajudou tanto você, e quando ela pede uma ajuda, você nega. Olha que coisa inacreditável. Eu tentava muitas vezes ajudar, e quando não dava, eu mostrava por que não dava. É legal também, porque nem tudo vai ser sim, nem sempre vai ser sim. Só que você precisa mostrar para a pessoa por que você está falando não. O não, ele precisa ter embasamento de algo. Não é simplesmente um não porque eu não quero satisfazer aquela pessoa, porque eu acho que aquela pessoa está folgada demais. Quem é aquela pessoa para pedir uma folga no aniversário de um filho, sendo que eu preciso bater a minha meta? Quantas metas essa pessoa já não bateu por você? E por ela? Quantas e quantos dias já não ficou um pouquinho a mais porque você pediu? Então, assim, a empatia no mundo corporativo hoje é praticamente zero. Eu não consigo visualizar um gestor que tenha empatia hoje em dia. É muito raro. É muito raro. E o gestor que tem empatia, às vezes ele é muito massacrado. Por quê? Porque as ideias que ele tem, a maneira com que ele trata a equipe, pode ser mostrado como se ele fosse o amigão da equipe, o que não traz resultado, o que não tá nem aí. Gente, trazer resultado e ter uma equipe com você são coisas que não dá para explicar. É surreal você bater uma meta e saber que todo mundo fez isso com coração, com carinho, por você e por eles. É algo que não tem explicação. É totalmente diferente do que você implicar, você ir lá, você reclamar, você falar, você bater, você xingar, você negar muitas coisas para a tua equipe e a tua equipe fazer aquilo porque não te respeita, mas porque tem medo e quer o quanto antes se livrar de você. Olha que diferença. Então, o mundo corporativo hoje ele está muito mais nessa última opção do que na primeira opção, que é a maneira da empatia. E isso foi me desgastando muito. Porque no momento em que eu não podia ter mais a empatia com a minha equipe, no momento em que eu tinha que impor coisas no qual eu já não acreditava, é muito difícil. É muito difícil. E a equipe que te conhece, ela sabe que você não está feliz. Então, acabou que eu acabei me frustrando um pouco e acabei tentando ver outras maneiras, onde eu não conseguia, tentava blindar as minhas meninas de uma maneira para que não chegasse coisas negativas, mas chega uma hora que não dá. Chega uma hora que você precisa ser mais realista e quando a empresa acaba mudando diretrizes, acaba sendo de uma outra forma de quando a gente inicia dentro dessa empresa, fica muito mais difícil, né? Você inicia acreditando em algo e depois você vai vendo que aquilo está mudando, que não é bem daquela forma, que te passaram coisas que de repente
na verdade não acontecem. Então, você acaba ficando perdido. Você sabe o que é ser gerente, você sabe como fazer uma gestão, você conhece a sua equipe, mas você não entende o que a empresa quer. E você acaba ficando perdido nas suas ideias, em como passar as informações, são tantas mudanças, são tantas informações, e você acaba se frustrando, perdendo um pouquinho da sua energia. E quando isso acontece, vem mais mudanças, vem mais frustrações, e você acaba não tendo o melhor resultado, não tendo a melhor performance que você queria. E ninguém quer sair de casa não querendo fazer o que é necessário fazer no dia a dia dentro de uma empresa. Todo mundo sai de casa com gás total. Só que as coisas que vão acontecendo no decorrer do teu dia pode te deixar num pico de felicidade ou como pode te deixar num pico de frustração, aonde aí sim a vontade é cruzar os braços e fingir que está trabalhando. E na verdade, tentar começar a enganar, dizendo que está buscando situações, fazendo o que é necessário fazer, vendendo, sendo que você está ali enrolando. E eu acho que essa é a pior parte. Quando você está enrolando um gerente, uma empresa, você está mentindo para você, né? Porque você também trabalha em função de resultados. Principalmente quem trabalha aí com vendas, com metas, com objetivos, você está tampando só com a peneira. Então, muitas vezes eu vejo gerentes perdidos e porque não conseguem ter a empatia, não conseguem lembrar como era quando ele era vendedor, quando ele era operador de caixa, quando ele era auxiliar, quando ele era estagiário, enfim, quando ele era um cargo menor do que ele é hoje. Então eu vejo que muita gente esquece, simplesmente tem uma lavagem cerebral e quer fazer da mesma forma que o seu gerente, no qual você não gostava, você começa a fazer as mesmas coisas que ele fazia com a sua equipe e eu acho isso desnecessário. Mas como eu disse, a minha opinião, tá? Então, acabou me frustrando um pouquinho na gerência. Eu não via lugares que pensassem diferente. É sempre o mais do mesmo, então como fazer para ter as minhas ideias sendo ouvidas? Fazer a minha empresa, ter o meu negócio. E é exatamente o que eu fiz, tá? Mas você que de repente está aí, que está trabalhando, que tem um gerente que, né, tá assim. Gente, eu acho que uma conversa, eu acho que sentar, conversar, falar a real, falar, olha, poxa vida, né, não tô feliz, tá acontecendo isso, não precisa ser mal educado, não precisa gritar, não precisa xingar, mas eu acho que uma conversa sempre é bem-vinda. Tudo na base da conversa é bem-vindo. E aí, muitas vezes também eu me deparava com situações onde eu via gerentes sem capacidade alguma fazendo a gestão de uma equipe e às vezes até trazendo resultados legais, tá? Mas deixando a equipe totalmente frustrada. Isso acontece muito. E era exatamente sobre essa gestão que a publicação do LinkedIn que eu recebi falava. Ela falava sobre a gestão e sobre o funcionário jabuti em cima de uma árvore. Não sei se vocês já ouviram essa historinha, mas o funcionário jabuti em cima de uma árvore mostra que ele chegou lá, ninguém sabe como, mas a única certeza que você tem é que um dia ele vai cair. Então, assim, se você está num lugar onde você não entende o que você está fazendo, você faz por você e você esquece que você trabalha com pessoas, eu acho que você está no lugar errado. Mas, como as empresas não são minhas, como eu não estou mais, né, trabalhando nesse mundo corporativo, fica só sendo uma opinião minha, um desabafo, onde eu falo e tento falar para as pessoas que se estão fazendo dessa forma não é legal, tenta repensar, tenta puxar um pouquinho o teu histórico, ver o que você fazia, o que você não gostava de um gestor, faça diferente. Você não precisa ser igual, você tem que ter a tua opinião, você precisa ter o teu jeito. Você pode sim pegar coisas boas de cada gestor que você trabalhou, mas você não precisa pegar as coisas ruins, você pode transformar as coisas ruins em coisas positivas. E talvez é isso que esteja faltando aí em muita gente, e
Enfim, é muito complicado, né? Porque são opiniões, são maneiras de trabalho diferentes. Anos 90, ser gerente de comércio era muita pauleira, era muita pancada, era na base da porrada, tiro, porrada e bomba. E hoje em dia mudou, né, gente? Hoje em dia a gente tem muito conhecimento, a gente tem internet, a gente tem muita conversa, a gente tem um ambiente mais aberto. E não é todas as pessoas que aceitam tudo que você vai passar. E você precisa saber lidar com isso. Então, ser mais maleável, entender o próximo, talvez seja um primeiro passo de uma gestão que está sendo tão egoísta e de pessoas que só pensam em si. Já é tão difícil sair para trabalhar no mundo corporativo, onde muitas vezes você não é remunerado da maneira que gostaria e ainda assim se frustra com maus chefes e maus gestores, o que é pior ainda, porque você trabalhar com pessoas que você não gosta, como se você estivesse saindo de casa acorrentado. É um trabalho pesado, é desgastante mentalmente, fisicamente. Quando você chega na tua casa, parece que você trabalhou que nem um pedreiro todos os dias ali na força bruta. E às vezes o cansaço é psicológico. Então, respira, tenta conversar com as pessoas que estão ao seu lado. Eu sei que muitas vezes não tem essa abertura para você poder conversar com chefes, com superiores. Eu sei disso. Muitas vezes eu já tentei as conversas e eu não pude. Ninguém me ouvia. Mas tente, né? Eu acho que o não você já tem, você pode sempre correr atrás do sim. Isso é um lema de um vendedor e ele não deixa de ser também no nosso dia a dia ali com as pessoas. Tente falar, tente conversar. Se você não for ouvido, e ok. Aí você não pode dizer que não tentou, você tentou. E aí a outra parte que não te ouviu. Então dê ideias, sim, fale, seja expansivo. Se você não aceitou algo, fale o porquê, converse. Não faça de mau agrado, não faça porque é obrigado. Hoje em dia, pessoas estão com medo de falar opiniões, porque simplesmente as empresas estão blindando as nossas palavras, estão blindando as nossas vontades. E muitas vezes as empresas estão onde estão exatamente por nós, que está lá todos os dias, de 8 a 12 horas, trabalhando, dando o nosso melhor, e muitas vezes ainda não é reconhecido. É claro que tem sempre a exceção, tem aquele funcionário que dá trabalho, que falta por qualquer coisa, que coloca atestado por qualquer coisa, e aí o gestor ele precisa ser mais firme, mas é como eu falei antes, né? Existem modos e modos de você poder tratar essas pessoas e ser mal educado e não se colocar no lugar do próximo. Eu acho que isso não adianta. Você gestor, precisa se colocar no lugar de alguém da sua equipe para entender o que aquela pessoa está passando e aí sim poder indicar o melhor caminho para ela. Essa é a gestão que eu acredito, ou pelo menos que trabalhei acreditando. E hoje, em qualquer momento, se eu precisar voltar a trabalhar com pessoas, até mesmo na minha empresa, por que não? Não vou mudar a maneira na qual eu trabalho e penso, porque pensar no outro é muito lindo quando você ouve alguém falar que amar o próximo é importante, mas no seu trabalho você quer o mal da sua equipe. Você não quer a sua equipe feliz, você só quer que a sua equipe traga o resultado que você precisa e dane-se o que eles precisam. Não é bem assim que funciona numa equipe, gente. Estar numa equipe é sempre pensar no outro. E se você não consegue pensar no outro, talvez você esteja no lugar errado. E a historinha do Jabuti fala muito por si, porque ele tá lá. Ninguém sabe como é que ele chegou. Mas não demora muito tempo, ele cai, porque não é o lugar dele. Então, é um vídeo de reflexão, é um vídeo que eu queria falar, desabafar um pouquinho sobre o que eu estou lendo, sobre o que eu ouço. Bom, e se você chegou até o final é porque você gostou do assunto, então eu agradeço você por ter assistido até aqui, mas não esquece de dar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com os amigos.
O canal é novo e ele precisa muito da sua ajuda para ele continuar a crescer. É isso, gente. Essa foi a minha visão do que é ser gestor hoje em dia. Não é fácil, mas você às vezes complica as situações também, tá bom? É isso. Beijo. Até a próxima.